Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu cumprimento os irmãos que estão nos ouvindo em casa. Que Deus venha abençoar cada um nesta noite. Eu convido os irmãos que abram as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11 ao 14. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11 ao 14. O tema dessa noite é uma família que desobedeceu princípios. Esse é o tema dessa noite. Uma família que desobedeceu os princípios de Deus. Amém? Vamos ler. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e eles os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite. Estamos aqui diante de uma passagem, né, que eu creio que todos conhecem, as crianças conhecem essa passagem, né? Porque sabemos que é quando Deus, ele chama Samuel pela primeira vez. Sabemos que nessa época a voz de Deus, né, quase não se era ouvido, muitos não conheciam a voz de Deus, e Samuel era um dos profetas que ainda não conheciam a voz de Deus. Então aqui nessa passagem é quando Deus ele chama Samuel, e Deus ele quer conversar com Samuel. E numa dessas conversas que Deus fala para Samuel, Deus diz no primeiro versículo que nós lemos, Deus diz que iria fazer: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que o ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Deus iria fazer algo novo. Deus iria fazer a vontade dele sobre o povo, sobre aquela nação de Israel. Estamos diante de uma passagem que nós sabemos que Eli, sacerdote daquela época, e conhecemos, né, ele tinha 2 filhos, também sacerdote, Ofni e Finéias, e a palavra de Deus diz que ambos eram filhos de Belial, ambos não conheciam ao Senhor. E agora o que eu quero trazer para nós nessa noite: chegou o julgamento na casa de Eli. O julgamento de Deus chegou naquela casa. Eu quero trazer essa palavra nesta noite, como nós estamos aqui. Estamos meio de cristãos, né? Estamos no nosso meio mesmo, no meio crente, né? Evangélico. Então essa palavra é para nós nessa noite. Essa palavra é para mim e para você. Ainda que você vai dizer assim, não, mas na minha casa não tem esses erros todos, pode não ter, mas se no decorrer da pregação você se notar algo, então hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de nós olharmos para o nosso lar, olharmos para a nossa família, para dentro da nossa casa e reconhecer: Senhor, será que eu estou criando a minha família nos seus princípios? Senhor, será que eu estou guiando os meus filhos? Marido, será que eu tenho conduzido a minha esposa nos princípios, nos valores do Senhor? E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Porque aqui nós sabemos que tinha um homem, né? Eli era um grande homem diante da presença de Deus. E ele era juiz de Israel, ele era sacerdote de Israel e ele também era juiz daquela nação. Só que ele tinha 2 filhos que eram ímpios. 2 filhos que levavam o povo a pecar. 2 filhos que deveriam ensinar aquela nação, porque era para isso que foi levantado os sacerdotes, porque o sacerdote é que ensinava a lei espiritual, é que conduzia o povo no lado espiritual. E como ele era sacerdote, ele tinha que trazer o quê? Ensinar ao povo o lado espiritual.
ensinar a lei de Deus. E a lei de Deus a gente ensina ao povo e ensina também dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós que somos cristãos, nós ensinamos também dentro da nossa casa e vamos viver conforme a palavra de Deus. Mas aqui estamos diante de uma família que não vivia diante, porque quando o povo vinha sacrificar em Siló, quando o povo subia, eles eram os primeiros a pegar daquilo que não pertencia a eles. E eles, como sacerdote, ele conhecia toda a lei de Deus. Mas eles tinham uma coisa, a palavra de Deus diz que eles não conheciam a Deus. Ofni e Finéias não conheciam ao Senhor. Eles não temiam a Deus, eles não respeitavam os mandamentos de Deus, eles desprezavam. Se eles desprezavam a Deus, imagine o que eles não faziam. Então o que eu quero trazer nesta noite, querido, para nossas vidas? O julgamento chegou sobre a casa de Eli. Só que Deus diz que ele ia fazer coisas novas. Só que Deus diz que ele iria julgar a casa de Eli por aquilo que Eli conhecia, por aquilo que Eli sabia. Deus estava dizendo: eu vou julgar a casa de Eli, eu vou julgar pelos erros que ele conhece, eu vou julgar ele pelos erros que ele bem sabe o que está acontecendo e finge que está tudo bem. E quantas das vezes, querido, nós estamos aqui dentro da casa de Deus e às vezes há tanto erros dentro da nossa casa, erros que nós conhecemos, princípios que nós não cumprimos conhecendo a palavra do Senhor, estando diante da casa de Deus. E muitas das vezes marido e mulher, casado diante da palavra de Deus, vem aos cultos, mas não cumpre os princípios da palavra do Senhor. E muitas das vezes é fácil nós pegarmos uma passagem como em 1 Samuel e falar: nossa, que homem era esse? E muitas das vezes eu e você somos esse homem. Muitas das vezes eu e você agimos dessa forma. Conhecemos o que acontece dentro do nosso lar, mas não corrigimos. Mas não paramos para analisar que alguma coisa está errado. E a palavra de Deus, querida, ela serve para isso, para nos exortar, para nos edificar, para nos levantar. Então a palavra de Deus, ela vem para abrir a nossa visão. Aquilo que eu não conhecia, eu preciso passar a conhecer. E a primeira coisa que nós vemos, Deus agora ele envia um profeta até a casa de Eli. Deus agora ele envia um profeta até ali e dizendo para ele o que ele iria fazer. Deus envia o aviso, assim como ele envia para mim e para você, porque todas as vezes que nós ouvimos a pregação, é Deus nos fazendo entender o que está acontecendo, é Deus falando conosco: olha, eu preciso consertar nessa área, eu preciso endireitar nisso, eu preciso melhorar nisso, eu preciso conduzir melhor a minha família. Era isso que Deus queria de Eli. Eli, conduza melhor a sua casa. Então a primeira coisa que nós aprendemos: perigo de não confrontar o pecado. Um perigo enorme, querido, de não confrontarmos o pecado dentro do nosso lar. De não confrontarmos o pecado dentro da nossa casa. De não confrontarmos o pecado dentro da nossa família, quando nós conhecemos a palavra do Senhor. E a primeira coisa, ele não confrontou o pecado dos seus filhos. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. E quando ele chega e vem repreender os seus filhos, porque chega numa hora que ele vem repreender os seus filhos. E ele diz: o que é isso que vocês estão fazendo? O que é isso que eu ouço que o povo está dizendo sobre vocês? Ele sabia do que acontecia, porque os filhos dele eram sacerdotes. Os filhos dele não cumpriam a lei de Deus. Quando o povo subia a sacrificar, eles eram o primeiro a pegar aquilo que é de Deus. E nós sabemos que naquela época, querido, a primeira oferta era de Deus. O povo tinha que sacrificar, a oferta tinha que ser cozida, ela tinha que ser posta no altar, queimada no altar, e tinha a parte separada por sacerdote. Ele só tinha direito a pegar a parte do peito que ele tinha direito, ele tinha o pedaço separado para ele, mas eles não, eles queriam a melhor parte. Eles tiravam antes mesmo de ser oferecido a Deus. Eles tomavam o primeiro lugar. E Deus agora chega
e fala para Eli. Ele envia um profeta, porque Deus ele nos avisa de várias maneiras. Hoje a nossa forma de aviso é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Ele é o nosso profeta de hoje. Ele é aquilo que diz dentro de nós, ó, isso está errado. Olha, isso que você está fazendo, isso está errado. Hoje ele é o seu profeta, é o Espírito Santo, é o meu e o seu, que nos alerta que algo não está bem. E a primeira coisa que Deus chega, e a primeira coisa que Deus acusa Eli, de honrar seus filhos mais do que o Senhor. Deus ele chega e agora ele acusa Eli, olha, você honra mais seus filhos do que a mim. E a segunda coisa que Deus faz, Deus responsabiliza Eli por aquele erro. Porque como sacerdote e juiz, é ele que zelava pela condição moral e religiosa, aquela condução daquele povo, era Eli que tinha que conduzir. Então Eli, ele simplesmente ele não poderia chegar e repreender os seus filhos. Até porque aqui nós estamos no Velho Testamento. E sabemos que a lei era bem rigorosa, o tempo da lei. E sabemos que quando os filhos naquela época, no tempo da lei, quando eles desobedeciam aos seus pais, porque sabemos que aqui são filhos desobedientes. Quando eles desobedeciam seu pai, a lei mandava que o pai tinha que levar diante do sacerdote, diante dos anciões, e ali dizer, olha, meu filho é desobediente, e aquele filho era apedrejado. Essa era a lei. E Eli, quando sabia, ele conhecia essa lei. E Eli, como sacerdote, o que ele tinha que fazer? Tirar os filhos dele do cargo. Ele permitiu. Os filhos de Eli, eles faziam algo, querido, o juízo de Deus só veio sobre a casa de Eli porque era algo constante. Não era um pecado. A palavra diz que era iniquidade. Iniquidade é aquilo que você já nem quer saber mais da lei de Deus. Você vive constantemente naquele erro. Porque o pecado, eu posso passar aqui agora e eu não ver, eu posso tropeçar em algo e de repente sai algo da minha boca sem eu querer, foi porque eu tropecei, isso eu pequei, isso foi um pecado, saiu algo da minha boca. Nós somos pecadores, só que nós somos pecadores arrependidos, nós nos arrependemos, isso é pecado. Agora iniquidade é estar constantemente, é continuamente, é todos os dias, eu estar na prática daquele erro direto, isso é iniquidade. Aquele erro já faz parte da minha vida. Aquilo já me cegou de uma tal forma que eu vivo por aquilo. É isso que eles foram acusados, de iniquidade, de algo que eles faziam diariamente. Era constante, era direto, era constante dentro daquele sacerdócio, era constante dentro daquela casa. Será que dentro do nosso lar, querido, não tem algo que está acontecendo que está sendo direto? E vejam bem, eu falo isso para marido e esposa que estão aqui dentro da igreja. Porque eu não estou falando isso para você que entrou por essas portas, mas você tem um marido que não é cristão, que não conhece a lei de Deus. Eu estou falando para marido e esposas que conhecem a lei de Deus. Eu estou falando para filhos que entram dentro dessas portas e conhecem os mandamentos do Senhor. Porque era isso que acontecia. Ofni e Finéias conheciam. Ofni e Finéias entendiam. O pai mais ainda. Então, quando eu e você entramos por essas portas e nós temos entendimento, conhecimento, mas eu estou permitindo dentro da minha casa coisas erradas, continuamente, constantemente, é dia de nós nos arrependermos. É dia de nós olharmos para dentro do nosso lar e falar: Senhor, até hoje eu errei. Senhor, até hoje eu pequei, relevando isso, mas de agora em diante eu pretendo melhorar. Porque quando Deus envia um profeta à casa de Eli, avisando tudo o que acontecia naquela casa, a intenção de Deus era que Eli se arrependesse dos seus erros. Era que Eli olhasse para dentro de si e dissesse: Senhor, eu errei, porque eu não eduquei os meus filhos, eu não repreendi, eu não tirei eles, eu deixei que eles, além de eles serem filhos de Belial, ele ainda levava outras pessoas, ele ainda conduzia o povo naquela prática.
É quando eu ainda faço coisas de errado e ainda estou conduzindo outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Isso traz julgamento de Deus para dentro da nossa casa. Então a primeira coisa é perigo de não confrontar o pecado. Confronte aquilo que está errado dentro da sua casa. Não, eu não permito isso aqui é errado, aqui dentro da minha casa não fica. Não, dentro do meu lar eu não aceito. Deus acusou Eli, o sacerdote daquela casa, pai daquela família, e Deus responsabilizou a ele. A segunda etapa que eu quero falar nesta noite: o desrespeito contínuo a Deus e aos seus caminhos traz disciplina e julgamento. Como eu disse, uma vida de erro constante. Uma vida de erro constante. Ele não dirigiu a sua casa segundo a palavra do Senhor. Ele conduziu muito bem o povo. Ele conduziu a Israel, mas a sua família ele não conduziu segundo a palavra de Deus. Ele não governou a sua família como ele deveria governar a igreja. Ele não seguiu aqueles preceitos. Então o desrespeito contínuo a Deus, querido, traz disciplina para as nossas vidas. Muitas das vezes nessa noite nós podemos estar sendo disciplinados por Deus e não estamos entendendo. Às vezes estamos passando por algo que Deus só quer nos disciplinar. Porque tem coisas que estão andando por caminhos errados e Deus quer trazer de volta. Ó, é para esse lado que eu quero você. É dessa forma que eu quero que você conduza. Então o desrespeito contínuo a Deus e aos seus caminhos traz disciplina para nossas vidas. E Deus ele disciplina aquele a quem ele ama. Deus ele corrige, Deus ele exorta a quem é que ele ama, porque Deus ele não quer ver os seus filhos se perderem diante dele. Deus ele não queria ver a casa de Eli perdida. Porque Deus diz: olha, eu te escolhi desde lá do Egito. Eu escolhi a sua família. Deus escolheu aquela geração para sacerdote. E agora Deus estava tirando do cargo. Deus estava dizendo: agora chega. Agora eu não quero mais. Agora o que Deus queria? Deus queria matar aquela família. Deus queria matar os filhos de Eli. Porque é isso que traz, o juízo de Deus traz isso para as nossas vidas. Quando Deus envia alguém ali, quando Deus ele dá aquela sentença, Deus estava trazendo o quê para a vida para aquela família, né? Ele trazia vergonha, ele estava dizendo vergonha, pobreza e morte prematura. Porque Deus estava te dizendo: agora eu tiro de diante de mim, agora eu vou fazer coisa nova, agora eu vou trazer um outro sacerdote, aquele que vai seguir, ainda que erre, mas vai se arrepender, ainda que faça errado, mas ele vai se arrepender, porque tudo que Deus quer de mim e de você nesta noite é arrependimento, é nós olharmos para dentro de nós, reconhecermos os nossos erros e nos arrependermos, mudança de atitude. É isso que Deus quer de mim e de você, mudança de atitude, dentro da nossa vida, dentro do nosso lar. E a terceira coisa que eu quero trazer nessa noite, querido, tem muitas pessoas enroscadas em seus pecados familiares, sem conseguir prosperar em nada. Porque muitas das vezes nós lançamos assim: o diabo está fazendo isso com a minha família. O diabo está acabando com a minha família. Não que ele não faça, porque nós sabemos que esse é o papel dele. Sabemos disso, esse é o papel dele. Mas muitas das vezes nós deixamos ele entrar, porque nós permitimos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, nós abrimos a porta e dizemos: entra e faça o que você quiser, porque eu já permiti isso. E eu quero deixar alguns versículos, porque tem muitas pessoas enroscadas em seus pecados familiares, sem conseguir prosperar nada. E eu quero falar o primeiro pecado, da relação entre pais e filhos. Daniel, pode botar para mim em Provérbios capítulo 20, versículo 20, por favor? Obrigado. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Quantas das vezes nós, filhos, querido,
estamos cometendo um desses princípios, amaldiçoando. Aqui está dizendo amaldiçoando. Muitas das vezes nós xingamos, desrespeitamos, maltratamos e sabemos que estamos trazendo sobre nós, estamos quebrando princípios. É isso que eu quero falar com vocês. Muitas das vezes estamos quebrando princípios dentro do nosso lar, dentro da nossa família, desrespeitando, porque a palavra diz: o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Então muitas das vezes chama-se o diabo está fazendo isso. Não, é princípios que nós estamos quebrando dentro dos nossos lares. São os erros que estamos cometendo dentro dos nossos lares. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Quantos pais quebram esses princípios? Quantos pais provocam a ira? Quantos pais irritam seus filhos? E veja se muitas das vezes isso não acontece dentro do nosso lar. E o pecado de relação entre o casal. 1 Pedro 3:7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Querido, muitas das vezes tem homens que oram e as orações já não são ouvidas há muito tempo. Há muito tempo. Por quê? Vivei com elas com entendimento. E hoje, muitas das vezes, querido, o que mais vemos, eu não estou aqui acusando ninguém. Estamos aqui para aprender a verdade. Estamos aqui para conhecer a verdade. E quantas das vezes nós desrespeitamos as nossas mulheres? Quantas das vezes... Eu estava vendo uma entrevista e estava dizendo que no nosso meio evangélico é onde tem mais mulheres que sofrem na mão de homens. Muitas das vezes o marido está dentro da igreja, é algo importante, ou então é um membro sentado aí, mas são maridos que ouvem a palavra de Deus e que chegam em casa, espancam as suas mulheres, às vezes maltratam com palavras. Não sabe você que a sua oração já não é nem mais ouvida. Deus nem ouve mais a sua oração. Malaquias 2:13-14. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, porque Ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui o profeta Malaquias, ele dizendo que ainda perguntam por que disso. Querida, aqui está trazendo para a mulher, mas eu vou trazer para a mulher e o homem também, tá? Porque tem mulher também que desrespeita os seus maridos, tem mulher que quer mandar nos seus maridos, que querem ser a voz maior dentro do seu lar. E aqui Deus fala sobre manchar a cama, o casal. Então, quantas das vezes, querido, nós estamos quebrando princípios dentro da nossa casa? Quantas das vezes nós estamos quebrando princípios dentro do nosso lar? E muitas das vezes não estamos prosperando. Às vezes entramos por essa porta e falamos: Senhor, toda quarta eu estou aqui. Senhor, eu faço campanha pela minha família. Senhor, eu faço isso. Mas às vezes o que falta de nós é entendimento na palavra do Senhor. É conduzir a nossa família, porque era isso que Deus queria de Eli. Eu queria que você conduzisse a sua casa conforme a minha palavra. É assim que Deus quer de mim e de você. Você pode olhar e dizer: não, mas eu não faço isso. Amém. Ainda bem, graças a Deus que você não faz. Mas para mim, para quem faz, querido, que nós viemos se arrepender e dizer: Senhor, eu me arrependo. Poxa, se eu provoco meu filho, se eu maltrato com palavras, filho que esteja aqui que diga: Senhor, eu maltratei várias vezes a minha mãe, eu respondo ela, eu não suporto ficar perto dela. Querido, se arrependa.
Peça para Deus: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo, mas eu quero melhorar, porque eu não quero quebrar princípios dentro da minha casa. Eu não quero ver a minha família não prosperar. Eu não quero ver a minha família não ir para frente. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e dizer: nossa, mas o diabo está acabando com a minha família. Não que ele não destrua, mas muitas das vezes nós permitimos que ele faça isso. Muitas das vezes nós, com os nossos erros, estamos destruindo a nossa família. E nós temos que pensar em melhorar. E estamos no culto da família para aprender e colocar em prática. E melhorar naquilo que nós erramos. Porque nós precisamos, querido, nesta noite, não deixar herança, mas deixar para nossos filhos legado. Porque herança, lógico, quem não quer receber uma herança, né? Sabemos que herança é um bem que é deixado pelos nossos pais e que os filhos só têm direito depois da morte dos pais. Essa é a herança. Mas e o legado? O que nós temos deixado para os nossos filhos? O que eu estou deixando de exemplo para o meu filho Lucas, quando ele crescer e se tornar um homem, como tratar a esposa dele? O que eu tenho feito? Que legado eu tenho deixado? Que tipo de ensinamento eu tenho demonstrado? Porque o legado, ele fala de princípios. Legado, ele fala de valores, de exemplos de vida, de referencial. É isso que nós temos que pensar. Que tipo de legado eu estou deixando para os meus filhos? Que tipo de legado eu estou sendo? Que tipo de esposo eu estou sendo para minha esposa? Que tipo de esposa nós estamos sendo para nossos maridos? Que tipo de filho eu tenho sido para os meus pais? Que tipo de legado nós temos deixado? Então estamos aqui nesta noite, querido, para aprendermos com a palavra do Senhor. Assim como Deus... Aquilo que é constante, algo que é contínuo, o julgamento de Deus, ele chega. E o julgamento de Deus, ele chegou na casa de Eli. Só que o que Deus queria com isso era arrependimento. Então que nesta noite, se houver algo de errado dentro do nosso lar, se houver algo de errado dentro da nossa casa, nós viemos dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda a melhorar nisso. Me ajude a honrar os meus filhos, me ajude a honrar os meus pais, me ajude a respeitá-los, ainda que sejam pessoas difíceis, que às vezes nós lidamos com pessoas difíceis. E eu bem sei, né? Difíceis. Na nossa família também nós temos pessoas muito difíceis. Eu posso falar que nem sei se ele está assistindo, mas meu pai é uma pessoa bem difícil, mas é uma pessoa que nós amamos e honramos. Era isso que Deus quer. A primeira honra ela vem para Deus. E depois a nossa família, querido. Depois nós temos que cuidar da nossa família, cuidar do nosso lar. E muitas das vezes não estamos prosperando por causa de falhas, por causa de algo que podemos estar cometendo de errado. E não é isso que Deus quer para o nosso lar nesta noite. Deus quer dar vida para dentro da nossa casa. Deus quer dar vida para dentro da nossa família. Deus quer dar vida para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Deus quer realizar. Deus quer trazer de volta aquilo que se perdeu. Mas é necessário nós olharmos, fazermos uma análise em nossas vidas, em nossa casa, e dizer: Senhor, até aqui eu errei. Eu não tenho conduzido meus filhos. Eu não tenho ensinado. Eu não tenho sentado com a minha esposa e vamos orar, vamos fazer um culto nós dois juntos, vamos orar juntos. Quanto tempo não fazemos isso? E eu conheço a tua palavra. E hoje Deus quer que nós façamos isso, que nós voltamos, nós olhamos e valores que estão sendo perdidos e nós resgatarmos aquilo de volta. É isso que Deus quer de mim, de você. Eu e você, pessoas que conhecemos a palavra do Senhor. Pessoas que conhecemos e somos conduzidas por ela. Se somos conduzidas pela palavra do Senhor, a nossa família também precisa ser conduzida por ela. A nossa família precisa ser conduzida pela palavra do Senhor nesta noite, amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra. Que Deus venha falar grandemente ao coração de cada um. Eu não vim aqui para acusar ninguém. Eu só vim para trazer o que a palavra de Deus diz e que nós venhamos nos arrepender
e conduzir a nossa família. Se você já conduz, já consegue conduzir da melhor maneira, amém, que você continue dessa mesma forma. Mas se não, se você venha pedir a direção ao Espírito Santo e conduzir nos caminhos do Senhor, amém? O Ministério de Louvor vai estar louvando.